Olá, bom dia. Vamos dar início ao lançamento do Arcabouço para a Justiça Climática no Brasil, uma iniciativa que é em parceria do WRI com a DNDZ e construída em múltiplas mãos. E gostaria de chamar a diretora do Programa de Clima, Economia e Finanças do WRI Brasil para fazer a abertura e a condução desse evento. Por favor, Karen. Obrigada, Luana. Uma satisfação estar aqui com todos vocês. É um prazer encontrar. Temos hoje aqui uma participação de representantes que são de sociedade civil, governo, setor privado, organismos internacionais. E esse é o intuito desse momento aqui. Primeiro, celebrar. É uma publicação nova do time, do WRI Brasil. É um texto para discussão sobre o arcabouço da mudança do clima. E também promover esse debate plural com tantas perspectivas aqui que nos apoiaram ao longo desse processo de construção desse texto, mas que também foram tão importantes para a consolidação dessa temática aqui no Brasil. E a estrutura do evento de hoje vai ser gravada, então depois a gente disponibiliza também para quem tiver interesse. Todo o material que for referenciado ou citado vai ser postado aqui no chat, então vocês podem acompanhar também por aqui. E a gente vai ter uma estrutura de apresentações com os seguintes participantes. Primeiro, uma apresentação inicial do secretário nacional de Mudança do Clima, o Aloysio Mello. Na sequência, uma apresentação pela gerente de Socioeconomia e Finanças do Clima do WRI, a Luana, e o Diogo, que é o diretor executivo da DNDZ, eles vão apresentar o material do arcabouço. E na sequência, a gente tem um painel de debate com alguns participantes muito especiais que estão aqui conosco. Eu já vou apresentá-los brevemente. Então, a gente vai ter a Lidiane Mello, que é diretora de mitigação no MMA. A gente tem Viviane Romero, pelo CEBEDS, Guilherme Lima, pelo Centro Brasil no Clima, e o Gustavo Ludman, pelo IPEA. E com esse painel de debate, a gente encerra esse momento, claro, depois de uma fase de perguntas e uma rodada de comentários gerais, tá? E por que que a gente está discutindo, né, sobre o arcabouço de justiça climática? Porque esse tema é importante. A gente teve um marco muito importante, que foi o início da presidência brasileira no G20, em que o Brasil trouxe com muita originalidade a bandeira da justiça climática, e ela, de forma muito assertiva, ficou presente nesse debate de alto nível internacional do G20, conectando essas agendas de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e mudança do clima. E, ao mesmo tempo, esse debate também ganhou um corpo importante no âmbito do multilateralismo da UNFCCC, se materializando também no programa, né, de transição justa, mas um debate que ultrapassou essas fronteiras do programa no âmbito da UNFCCC e alcançou outras agendas de outros programas debatidos na convenção. E no cenário nacional, a gente também teve um movimento muito importante, que foi a atualização do Plano Clima, que trouxe também uma estratégia transversal para tratar de transição justa e justiça climática. Então, o tema realmente surgiu como uma novidade, mas surgiu também como uma liderança e um protagonismo brasileiro. E foi nessa provocação, nessa interação, inclusive com os colegas, à época da presidência do G20, que a gente decidiu fazer uma estrutura técnica. Então, trazer um elemento de discussão que pudesse amparar e fundamentar o debate sobre a justiça climática. E vocês vão ver na apresentação sobre esse conteúdo essa abordagem. E é nesse contexto que eu queria convidar, então, o Aloysio, nosso secretário de Mudança do Clima, para fazer a abertura aqui, oficial do evento. Vamos lá, Aloysio? Vamos lá. Muito bom dia, Karen. Bom dia a todos e todas que participam desse evento. Parabéns pelo protagonismo, pela iniciativa do WRI nesse trabalho de elaboração de um arcabouço para tratar da justiça climática no Brasil. Eu acho que é uma contribuição super importante e no momento que eu acho que é fundamental. A gente tem visto como esse tema, como a Karen comentou, né, dessa provocação brasileira,
no G20, esse convite ao debate para a comunidade internacional ganhou tração, ganhou corpo, como esse tema também evoluiu no âmbito da Convenção do Clima, no Programa de Trabalho da Transição Justa, que ganhou, né, um novo formato, uma nova dimensão, inclusive na COP30, com um mecanismo específico de apoio aos países. Acho que foi um passo bastante importante para dar materialidade às ações, né, e ao apoio aos países para enfrentar esse desafio. Mas também domesticamente, é isso que eu gostaria de pontuar aqui, de lembrar, em que a gente conseguiu dar passos nessa agenda que é fundamental, mas nova e bastante desafiadora. E para isso eu destacaria um elemento importante, que foi o CONAMA aprovar no final do ano passado, publicada aí no 19 de dezembro, uma resolução sobre justiça climática, a resolução número 511, que traz para dentro do Sistema Nacional de Meio Ambiente, ou seja, para todos os órgãos que exercem as funções, né, de controle ambiental, de licenciamento, um conjunto de princípios e diretrizes orientadores da atuação desses órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, mas, para além disso, né, também comandos para todos os órgãos, entidades conexos que desempenham atividades relacionadas às competências da CONAMA no âmbito da implementação de medidas associadas aos empreendimentos, ao licenciamento ambiental. Essa, além dos conceitos, diretrizes, traz um conjunto ou objetiva, né, uma lista de grupos prioritários que devem ser objeto da atenção e os instrumentos a serem observados, ou seja, um esforço de trazer para dentro do nosso marco normativo da política ambiental essa conceituação e orientação mais clara e concreta para a atuação de todos os agentes desse sistema. E, além disso, como a Karen falou, né, a gente está nesse momento em que, depois de um longo trabalho, temos o Plano Clima aí aprovado em dezembro, nos seus eixos de mitigação e de adaptação, estratégias de mitigação e adaptação que definem cada uma delas metas e princípios e diretrizes, e trazem um conjunto de planos, de estratégias de ação setoriais e temáticos. A gente disponibilizou na semana passada o conjunto dos documentos do Plano Clima de Adaptação. Temos lá a Estratégia Nacional, as Metas Nacionais de Adaptação, que foi mais um passo importante de tentar estabelecer grandes parâmetros para que orientam de forma mais articulada e transversal as ações de adaptação, e os 16 planos com suas ações. E a gente publicou a síntese desse conjunto, deve publicar nos próximos dias os planos setoriais de mitigação, a estratégia de mitigação com detalhamento de todas as ações. Um esforço enorme, juntamente com a reconstrução da governança climática, com o Comitê Interministerial, com suas câmaras de participação social, de assessoramento científico, de articulação federativa em clima, e também, eu acho que para completar esse desenho dos passos dados na política climática brasileira, o avanço em diversos mecanismos de financiamento e de meios de implementação dessa política, um volume bastante substancial de recursos aportados ao Fundo Clima, que resultaram em financiamentos, 2023, mas depois 2024 com 10 bilhões, ano passado com 14 bilhões, esse ano um orçamento para o Fundo Clima de 27 bilhões de reais, e para cada ano um apetite bastante grande do setor privado, mas também de entes públicos, para financiar mitigação e adaptação, a inovação do EcoInvest, com a alavancagem de recursos privados, a Plataforma Brasil, ou seja, um conjunto de mecanismos que mobilizam recurso público e recurso privado para a implementação das ações. Nesse contexto, é fundamental, de fato, que a gente tenha a capacidade de entender, identificar e ter abordagens concretas para os desafios da justiça climática no Brasil. No próprio Plano Clima é muito claro, e também na nossa NDC,
de que a ação climática deve colocar no foco a questão da igualdade, endereçar as desigualdades históricas e gerar inclusão, oportunidades, ter olhar, ação diferenciada para os diversos grupos populacionais, então ter instrumentos, ferramentas que nos ajudem a incorporar esse olhar, essa dimensão dentro desse conjunto de ações do Plano Clima, do conjunto dos financiamentos que estão sendo viabilizados, isso é fundamental para que a gente não só avance nas nossas ações e compromissos para tornar esse país resiliente aos impactos da mudança do clima e cada vez menos intensivo em emissões de gases de efeito estufa, mas que faça isso de uma forma conectada, de fato, a uma estratégia de desenvolvimento do país que seja inclusivo e inclusiva e que enderece os desafios das desigualdades. A diretora Lidiane vai ter oportunidade de falar sobre a estratégia de transição justa e justiça climática, que é olhar para todas as ações do Plano Clima, que são muitas, e como, nesse conjunto de ações, garantir que elas sejam implementadas considerando os desafios da transição justa e da justiça climática e botando na frente os objetivos relacionados a essas dimensões. Então, paro por aqui, parabenizo esse trabalho do WRI e os vários parceiros, estou vendo aí, né, o Guilherme que trabalhou com a gente também na estratégia de transição justa e justiça climática, vários parceiros que estão juntos nessa caminhada, e esse aporte do WRI vai ser importante para a gente, de fato, tornar operativo esse desafio de que mudança do clima seja, de fato, uma agenda de desenvolvimento para o país. Então, parabéns, Karen, Luana, toda a equipe, muito obrigado e um bom seminário. Obrigada, Luiz. Muito bom ter você aqui conosco. E eu queria convidar agora Luana e Diogo para fazerem a apresentação do Arcabouço de Justiça Climática. Obrigada, Karen. Obrigada, Luiz, pela introdução e grande contexto. E eu acho que a gente tá passando por um momento de grande esforço, né, para avançar em pauta climática aqui no Brasil e internacionalmente, e principalmente agora, especialmente no contexto nacional, a gente está com um foco muito grande em relação à implementação, né? O Luizio mencionou várias inovações que o Brasil tem liderado aqui, em relação a financiamento, justamente com esse foco de implementação. E o arcabouço busca muito trazer essa abordagem concreta de operacionalizar esse conceito e esse princípio. Por favor, próximo slide. Então, aproveitando, né, essa toada, eu sou a Luana Beth, né, como a Karen falou, sou gerente de Socioeconomia e Finanças do Clima, e eu estava com esse desafio de transformar esse conceito complexo que é a justiça climática e que ainda está em consolidação, ainda está em discussão, em um instrumento aplicável, para que ajude justamente a avançar de uma maneira mais completa, né, a ação climática que leve também as questões de desenvolvimento, como bem o Aloysio falou. E hoje a gente vai apresentar esses resultados, como é que ficou a estrutura desse arcabouço, essa proposta metodológica que a gente construiu ao longo de um ano e meio. Eu queria, antes de começar, fazer um agradecimento para todos os atores envolvidos e também a toda a produção que vem sido feita em relação ao tema, porque o WRI Brasil, nesse trabalho, ele foi um grande orquestrador dos conhecimentos nacionais já produzidos sobre o tema. Depois vocês vão ver da metodologia que a gente considerou todo o estado da arte do que já vinha produzido na discussão em relação a esse tema, que, que busca muito fortemente trazer esse olhar nacional e da estrutura socioeconômica e das desigualdades históricas que vem no país para abordar a justiça climática e transição justa. Também essa questão, a gente fez um alinhamento de atores, buscando também conversar e ver de múltiplas frentes e múltiplas instituições e setores como poderia se personalizar e construir essa metodologia, ou seja, é uma construção coletiva, né? Então, eu queria agradecer a todos que estavam envolvidos e a todos que vêm atuando também nessa agenda. Por favor, o próximo slide. Então vamos lá, né? Apresentar como é que ficou esse arcabouço, né? A união de toda
a produção, né, e orquestração que a gente vem fazendo nesse último ano e meio. Bom, o arcabouço para a justiça climática no Brasil, ele é uma proposta metodológica para operacionalizar o conceito de justiça climática na formulação de ação climática, seja de mitigação, adaptação ou perdas e danos, tanto do setor privado quanto em políticas públicas. Tá? Ele busca, justamente como eu tinha mencionado antes, a trazer as especificidades nacionais, as desigualdades sociais, territoriais e também as desigualdades estruturais específicas que a gente tem aqui. E a ideia do arcabouço é que ele seja uma rota de metodologia, né, um caminho a seguir, mas que ele possa ser flexível e ser adaptável às necessidades de quem está buscando implementar essa ação climática e incorporar o princípio de transição justa e justiça climática da maneira mais completa possível, se aproximar ao máximo dos princípios que compõem esse conceito. Por favor, o próximo slide. E justamente, por que que é importante agora, né, trazer o arcabouço? É justamente muito a construção do que a Karen já mencionou e que o Aloysio também mencionaram, de trazer esse olhar de justiça climática para a implementação das metas e de clima que o país tem e também nas negociações internacionais, de trazer o subsídio de levar essa discussão de como operacionalizar esse conceito. Pode passar, por favor, o próximo slide. E quais são os princípios chaves que nortearam a construção do arcabouço? Primeiro, ele tem uma centralidade muito forte no território e nas desigualdades estruturais brasileiras. Então, ele foi construído muito com esse olhar de trazer essa especificidade nacional. Muitos dos arcabouços, os instrumentos que fazem um guia para a implementação de transição justa, eles não têm esse contexto nacional tão fortemente, ou é focado em um setor específico. A nossa ideia é trazer um instrumento que faça essa conjunção e esse olhar nacional também. A abordagem, ela traz uma abordagem interseccional, olhando gênero, raça, renda e olhando as intersecções entre elas, que isso é algo também que o arcabouço ele traz um ponto de inovação e um ponto muito importante em relação à estrutura das desigualdades nacionais. E a Isso. gente incorpora também, né, no arcabouço os quatro pilares da justiça climática. A gente considera a justiça climática distributiva, procedimental, de reconhecimento e a restaurativa. Próximo slide, por favor. E como é que foi construído o arcabouço? Quais foram os passo a passos que nós seguimos, né? A gente fez inicialmente três etapas, inicialmente começando com a revisão de escopo, para entender justamente o estado da arte sobre como o tema de justiça climática ele vem sendo abordado, quais são os tópicos, quais são as formas, o que que já havia sido produzido, qual que é o entendimento nacional, isso incluindo tanto estudos acadêmicos quanto estudos de publicações, documentos técnicos de institutos de pesquisa e outros atores relacionados à temática atuantes aqui no Brasil. Então, a gente fez todo esse compilado, que eu vou descrever com mais detalhes os dados ali na frente, para buscar e ter esse grande entendimento. E nós fizemos uma discussão dentro dessa primeira etapa também dos resultados desse estudo, trazendo outras instituições que também vinham atuando, incluindo o CBC, IPEA, para fazer e compor essa discussão e a gente ter todo esse contexto nacional de como o tema tem sido abordado. Na etapa 2 a gente com base nesse estudo, a gente trouxe uma proposta de instrumento que a gente trabalhou em grupo focal com o setor privado, representantes do governo, da sociedade civil, em que o instrumento ele foi desconstruído e reconstruído com base no olhar dos participantes e desses diversos setores que a gente trouxe no mesmo espaço para fazer a discussão. E com isso, com esse protótipo validado dentro do grupo focal, nós partimos para uma outra rodada de validação a partir de entrevistas semi-estruturadas com atores que ou não participaram do grupo focal ou que têm um entendimento complementar para fazer a finalização do arcabouço, como ele vai ser apresentado agora. Por favor, o próximo slide.
E nisso a gente analisou um universo de 160 estudos e publicações que a gente retirou 30 deles em análise em profundidade para a construção da etapa um, que era a revisão de literatura nacional sobre o tema. E a gente escutou 53 pessoas diferentes de setores diferentes, incluindo também usando a rede também internacional do WRI, mas focando em especialistas nacionais, representantes da sociedade civil, o governo federal, empresas e o setor privado. Por favor, próximo slide. E agora eu vou passar para o Diogo Lima para apresentar a estrutura do arcabouço final que foi construída e como cada etapa precisa ser endereçada para a utilização do arcabouço. Por favor, Diogo. Bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um prazer também para a gente aqui, enquanto DEMDZ, ter participado desse processo tão importante, né? Esse marco em desenvolver o arcabouço para a justiça climática no Brasil. Falando especificamente sobre o modelo ali, né, dos processos que a gente elaborou, a gente fez, do ponto de vista metodológico, dois grandes blocos para poder construir e guiar as pessoas, tanto do setor público, privado, terceiro setor, para elaborar políticas ou, eventualmente, ajustar a rota de políticas e projetos relacionados a essa pauta. A gente tem um ponto de partida, como a Luana bem comentou, que envolve diagnosticar o problema e analisar o território. Depois, a gente entra numa etapa de planejamento, definição dos objetivos e as ações. E aqui, dentro dessa etapa, mora os pontos que Luana mencionou de pilares de justiça climática, e também tem um outro elemento de efeitos adversos, que eu vou falar mais nos próximos slides, e tem uma perspectiva de monitoramento e aprendizado contínuo, né? Porque nada é estático. A realidade social, econômica e climática, né, no âmbito nacional e global, está em constante transformação, e é necessário que esse instrumento seja capaz de se adaptar a esse contexto. Pode passar, por favor? Bem, o primeiro bloco é o bloco de diagnóstico e mapeamento. Eu vou passar rapidamente aqui pelas etapas, mencionando alguns pontos principais aqui que são importantes de serem levados em consideração, que eu acho que são os diferenciais também do nosso trabalho, né? Do trabalho que a gente desenvolveu aqui enquanto grupo, enquanto coletivo. O primeiro, né, a intenção de criar uma ação política. Depois entra na etapa de definir o problema. E aqui é importante que a gente tenha uma lógica de identificar o problema partindo do referencial, que seria o ideal da situação onde a gente quer chegar, analisando a situação atual, e o problema é essa diferença, né, essa distância que existe ali entre o objetivo, que é a organização, que a ONG, que a empresa quer atingir naquela política, e o que ele encontra do ponto de vista da realidade. Depois, ainda falando sobre esse dimensionamento do problema, fazer uma observação do território. Então, entender aonde o problema se manifesta, porque quando a gente fala de problemas sociais, no geral, ele tem um lugar, né? E esse lugar é o território. E no Brasil, com uma proporção continental, com diferentes realidades e culturas, e desigualdades históricas sobrepostas, o território é o lugar onde tudo vai acontecer. Então, é muito importante ter um olhar direcionado e sensível ao território. Depois, a gente precisa expandir as dimensões do problema, fazer um olhar que pega três grandes blocos, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, e as suas inter-relações, então, socioambiental e socioeconômico. Por quê? Porque, na hora de fazer o levantamento das informações, a gente tem que entender como esses processos vão se relacionar, porque às vezes você faz uma intervenção do ponto de vista social, mas que resvala numa questão econômica que você não dimensionou. Então, é importante fazer essa análise. Depois, muito importante também o reconhecimento dos marcadores sociais e econômicos da desigualdade, que aqui envolve raça, etnia, gênero, sexualidade e orientação sexual, intergeracional, deficiência, povos e comunidades tradicionais, que no Brasil tem grandes especificidades também relacionadas a isso. Para quê? Para poder dar mais profundidade para esse dimensionamento e conseguir direcionar ações mais efetivas. E depois entrar numa análise de interseccionalidade, que é basicamente você conseguir entender como esses diferentes marcadores que eu mencionei anteriormente vão se relacionar, vão se entrecruzar, porque, como mencionou muito bem o secretário Aloysio, essas desigualdades se sobrepõem. Pode passar, por favor.
Depois a gente entra no bloco de construção de objetivos e ações de intervenção. O primeiro bloco aqui envolve, né, estabelecer os objetivos, que são metas, né, inspiradoras, bem desenhadas, né, compartilhadas entre equipe e organizações que visam atingir determinado fim. Então, a gente falou, a Luana mencionou, a Karen mencionou, várias pessoas mencionaram aqui a importância da escuta. Esse processo também foi um processo com muita escuta. Então, aqui é importante que na definição do objetivo se leve em consideração também as pessoas que estão diretamente envolvidas. Dimensionar os resultados, certo? Então, o que você quer alcançar para poder medir depois o avanço em relação a esses objetivos, e as ações, né? As ações que são as atividades, né? As macroações que vão ser executadas para atingir esses resultados. Depois a gente faz uma classificação, né, conforme as tipologias do IPCC, que são os 3 grandes blocos de adaptação, mitigação e perdas e danos. Na sequência, você entra no planejamento das ações em si, então você vai modelar a sua intervenção ali, digamos. Então, aqui é importante já levar em consideração as questões dos pilares de justiça climática. Por quê? Porque quando você faz esse olhar expandido, né, entendendo, por exemplo, se pessoas afetadas participam do processo decisório, a questão da escuta. Por exemplo, se os benefícios e impactos eles são compartilhados de forma justa, então não necessariamente quem causa o impacto é quem recebe o maior dano, certo? Então é importante que, do ponto de vista de justiça, a gente faça, na maioria das vezes, na verdade, é isso que acontece, é importante que a gente tenha esse olhar distributivo na abordagem de justiça. O olhar de reconhecimento, então, entender as identidades, as necessidades, as experiências dos grupos, e um olhar restaurativo, né? Examinar se tem medidas que podem ser reparadas, né? Para poder restaurar um cenário que foi afetado ali por aquela mudança, por aquele impacto. Depois a gente faz um efeito de verificação para entender o que há de adverso nessas intervenções. Então, a gente tem um olhar de interregional, ou seja, do território para dentro, intrarregional, um olhar internacional, em perspectiva global, né, ou mundial, digamos assim, e intergeracional. Você deixa alguma coisa para a próxima geração, né, alguma sobra, algum impacto que vai afetar gerações futuras ali na sua intervenção? Se sim, você tem que revisitar esse processo, né? Porque, como a gente comentou bem, é importante que você contemple esse olhar de justiça ao fazer sua intervenção e que não empurre a bola para frente, né? E se não, você avança para a próxima etapa, entrando aí no monitoramento e a comunicação das ações, né? Para manter esse processo vivo de trocas com a Diogo, comunidade. você tem 1 minuto para amarrar. Acabei. Acabou? Olha! Então termina a sua frase de efeito aí, porque eu interrompi. Vai lá, repete. Não, sem problema. Acho que o ponto é esse, né? Fazer o monitoramento e comunicação das ações para poder garantir esse processo de acompanhamento contínuo e de adaptação do instrumento, né? Porque, como ele é um instrumento vivo, ele precisa trocar, né, com a comunidade afetada e organizar os atores que estão articulados nesse processo, não importa que processo seja esse. Obrigada, foi uma ótima apresentação, Luana e Diogo. E é isso, gente. Para quem quiser conhecer mais em detalhes, o texto está pronto, disponível, o link está aqui no chat, está também no site do WRI. E a ideia é ser um texto de discussão, então a gente quer ampliar esse debate e pensar pós-horizonte, né? G20, COP30, Plano Clima, como a gente estrutura e qualifica essa discussão. E para isso, agora eu queria convidar os nossos queridos painelistas do debate. Teremos então a Lidiane Mello, Viviane Romero, Guilherme Lima e o Gustavo Ludman. E eu vou apresentar questões para que eles respondam, mas também fiquem muito à vontade para trazer, né, esse conteúdo dos seus contextos específicos e das experiências que eles tiveram nas suas trajetórias com a agenda de mudança do clima e transição justa. Eu vou começar pela Lidiane perguntando quais foram essas oportunidades e desafios, né, que vocês encontraram no MMA, nessa liderança da inclusão do princípio de justiça climática na estratégia transversal, que sustenta o Plano Clima. Bom dia a todos e todas, espero que estejam me ouvindo bem. Bom, Karen, essa pergunta, como bem trazido aqui pelo secretário Aloysio, o Plano Clima é um dos principais instrumentos de implementação da política climática no país.
e está alinhado com o compromisso nacionalmente determinado, apresentado pelo país. A gente tem a perspectiva de colocar o país numa trajetória de alcance de uma neutralidade climática até 2050, contempla um horizonte temporal aí de ações de 2024 até 2035, está ancorado princípios da Constituição Federal, da própria Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, assim, de modo geral, as estratégias transversais, tal como foram pensadas, elas foram pensadas com a perspectiva de dar contorno para todas as medidas, seja de adaptação, seja de mitigação, traçadas no contexto do plano. E a estratégia transversal, um dos desafios aqui que eu trago em relação à estratégia transversal de transição justa, foi como abordar intersetorialmente essa temática. Então, originalmente, quando foi pensado, o processo de elaboração do Plano Clima, ele iniciou em 2023. Então, quando foi pensada essa estratégia, lá em 2024, o próprio nome era diferente. Originalmente, as pastas setoriais, a gente havia pensado em um termo que contemplasse transição justa e uma outra estratégia transversal que contemplasse impactos ambientais, econômicos. Em algum momento, esses dois termos, essas duas temáticas, elas foram fundidas, então essa estratégia se chama uma única estratégia de transição justa e impactos econômicos ambientais. E aí, com o passar do tempo, com a maturidade, com as reflexões dos atores que estavam engajados no processo de reflexão da estratégia, no âmbito do GT de transição justa, foi trazida à tona a perspectiva, assim, de que ela fosse uma estratégia que contemplasse a transição justa e a justiça climática. Então, os atores envolvidos ali no processo de discussão, não necessariamente ela foi dada já originalmente concebida assim que foi desenhado ou definido o grupo de trabalho de transição, que inclusive chama-se Grupo de Trabalho de Transição Justa somente, né? Então, o termo ele foi incorporado, mas ao final do processo já de maturação do Plano Clima como um todo e da própria estratégia transversal. Então, um outro desafio que está relacionado a essa abordagem, a como abordar tematicamente, intersetorialmente, essa questão, qual a abordagem metodológica que melhor contemplasse tanto as preocupações das medidas de mitigação como as ações de adaptação. Então, foi desafiador, foram várias idas e vindas no âmbito do GT até que a gente chegasse a uma abordagem que contempla, né, a forma como ela está hoje, foi colocada em consulta pública. A gente está no processo aguardando aí a validação por parte do subcomitê executivo e do próprio SIM. Então, mas como ela está hoje publicamente, tal como foi concebida e maturada, ela hoje conta com 13 desafios econômicos, sociais, ambientais, que permeiam a questão da transição justa e os próprios desafios da justiça climática. Tem uma abordagem conceitual ancorada nos 3 princípios. No caso, a justiça climática, ela entra como um princípio ali sendo reforçada, somando-se ao princípio do desenvolvimento sustentável e da própria transição justa. Então, foi a forma como os ministérios, as pastas setoriais envolvidas entenderam que, de uma forma mais adequada, né, para contemplar os desafios que permeariam, no caso, a todas as questões que tocam tanto mitigação como adaptação. E, por fim, foram traçados, a partir desses 3 desafios, 11 objetivos com algumas recomendações e diretrizes. Então, o terceiro desafio que eu trago aqui, então, não foi só o escopo, a abordagem metodológica para contemplar a temática, que tanto permeasse mitigação como adaptação, mas também como mensurar. Então, existe o desafio que está premente ainda em relação a essa estratégia transversal, seria como a gente maturar indicadores ou potenciais indicadores que pudessem apontar que esses objetivos traçados estariam sendo alcançados ou que a gente estaria performando adequadamente no processo de implementação de todas as ações previstas, tanto para mitigação como para adaptação. Como oportunidade,
nesse processo de reflexão sobre essa estratégia transversal, trago aqui a perspectiva de tentar, com essa abordagem, trazer mais coerência entre os planos setoriais. Então, com esse olhar balizado por todos os atores envolvidos, tanto nas ações, na concepção dos planos setoriais de mitigação, como os planos setoriais e temáticos de adaptação, a gente tem uma perspectiva alinhada a partir do momento que essa estratégia ela meio que dá os moldes de como essas ações devem ser implementadas nos diversos setores, de uma chance maior de coerência entre essas ações. Então, essa integração, essa abordagem tem o potencial de permitir uma implementação de uma coerência maior a partir das ações nas frentes, tanto de mitigação como de adaptação. E, como oportunidade também, por fim, eu destaco a uma vertente que foi inovadora no final, na reta já final de discussão dessa estratégia, que foi traçar a partir dela uma estratégia transversal específica com abordagem para gênero. Então, a questão de gênero, ela entra dentro, ela está concebida entre um dos objetivos da estratégia de transição justa e justiça climática, mas ela foi, as discussões levaram a um recorte específico e a abordagem para gênero, ela acabou se tornando uma estratégia transversal. Então, eu destaco isso como uma oportunidade. Se a gente pensar que em 2012, 2011, ali, no processo de maturação dos planos setoriais de mitigação, do próprio Plano Nacional de Adaptação, não tivemos uma oportunidade, uma abertura por parte dos atores, uma maturidade para acolher temas e conseguir discutir assuntos que hoje foram consolidados nessas estratégias transversais. Então, a estratégia transversal de transição justa e justiça climática, ela representa, de fato, um marco, uma inovação no processo de como se implementar a política climática com uma outra ótica, reconhecer suas próprias limitações, distorções históricas. Isso é algo que, uma vez captado e capturado ali como um instrumento de política pública, tem um potencial muito grande de corrigir distorções ou ajudar esse processo de correção de distorções que são históricas. É isso. Obrigada. Obrigada, Lidiane. Eu queria convidar a Viviane a compartilhar essa perspectiva como representante do setor empresarial, como essa temática tem sido abordada pelo setor privado. Obrigada, Karen. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar aqui nessa casa, né, WRI. Estou aí por muitos anos, então uma alegria retomar aqui para essa discussão tão importante. Cumprimentar, né, os painelistas, a secretária Luiz, Lidiane, Gustavo, Guilherme. E, enfim, acho que também reconhecer, né, a importância estratégica e o momento dessa discussão de justiça climática. Eu trabalho no CBEDS como diretora de Clima e Energia e a gente vem trazendo bastante essa discussão que não é fácil, não é simples e não é concreta ainda, né, em termos práticos, de como realmente trabalhar essa lacuna na aplicação prática da justiça climática no Brasil, que é, né, o cerne dessa discussão e do arcabouço que o WRI Brasil está publicando. Então, muito rapidamente, o CBEDS tem hoje quase 120 das grandes empresas e a gente trabalha muito com advocacy. Por um lado, capacity building, qualificação do debate, mas por outro também o advocacy em reforçar a narrativa, fortalecer o engajamento do setor público com o setor privado. E o que a gente vem colocando bastante nos planos e no planejamento estratégico é como integrar melhor clima, natureza e sociedade com esse olhar de transição justa também. Eu sempre gosto de trazer uma visão macro, inclusive, né, trazendo para as empresas a importância de conectar essa agenda. O que está acontecendo no global, no multilateralismo? A gente teve aí a COP30 que trouxe marcos muito importantes, né, dentre as grandes prioridades, que era de fortalecer o regime climático, acelerar a implementação do Acordo de Paris, tem a conexão do regime climático com a vida real, né? Então, o tema de pessoas foi algo muito discutido e que a presidência da COP buscou, né, reforçar e consolidar essa conexão na prática. E a mobilização que foi feita com o mutirão, eu acho que esse reconhecimento inequívoco dos direitos humanos e como que a gente consegue traduzir isso agora
na aceleração de implementação do Acordo de Paris com os celeiros de soluções, os planos de aceleração. Então, a gente vem juntando muito a tradução da agenda de ação, né, para além da agenda de negociação com consenso, a agenda de ação com a construção de convergências, trazendo o setor privado na operacionalização desses celeiros de soluções. E aí, para além desse contexto macro do multilateralismo, também fazendo conexão nessa articulação tanto com o governo federal quanto com o Congresso, né? O que a gente vê de avanços, né, na legislação em relação a direitos humanos, no âmbito federal, a articulação com planos de transformação ecológica. Acho que o Ministério da Fazenda também vem trazendo elementos muito importantes dessa agenda de clima que conecte com finanças, economia, mas também com um olhar social, né, para além do que a Lidiane e o secretário já trouxeram, né, em relação ao plano clima, e inclusive quais são as sinergias dos planos setoriais de mitigação e adaptação climáticos com os planos de transição corporativos. E esses planos hoje, eles ainda estão difusos, a gente ainda não tem uma parametrização, um nível de monitoramento, né? Acho que a cultura de monitoramento, a internalização dessa cultura no Brasil ainda é algo muito importante. Eu acho que esse fator também de dar mais transparência, de se mostrar efetivamente, né, na concretude, para além dos compromissos, o que tem sido feito na prática. Então, a gente busca bastante traduzir o que são, né, os preceitos do Plano Clima, os 13 focos principais, né, da estratégia transversal de justiça climática, porque todos esses focos tangenciam de alguma forma o setor privado. E no SEBES a gente vem, então, tentando traduzir esses instrumentos de política pública em estratégia corporativa, né, com esse olhar de acelerar transformações, tendo como fundamento a transição justa, e também trazendo as implicações, né, diretamente para o setor. Então, qual que é o diferencial estratégico para acessar financiamento, tentando traduzir para a lógica, né, do sistema produtivo esse diferencial estratégico de acesso, o atendimento a exigências internacionais, a redução de riscos, o aumento da resiliência também, claro, questões de reputação, mas também de compliance e conformidade jurídica. Então, são várias as implicações, e a gente pode trazer aqui desde, claro, as mais genuínas, né, e fundamentais de direitos humanos, mas também o que a gente tem feito bastante é traduzir na prática, né, em termos de acesso a recursos, como mudar de forma sistêmica o sistema. Então, o que significa, né, para as grandes empresas, cadeias produtivas, esses sistemas? A gente vem falando bastante em um sistema regenerativo e justo, né, que vá além do dano zero para as grandes empresas, né, que transforme o modelo, de fato, de extrativo para restaurativo, de extrativo para regenerativo. E aí, nesse sentido, incorporando algumas métricas, alguns pilares, né, principalmente a mudança de métricas, ou seja, como que a gente pode usar frameworks que mensurem esse impacto positivo gerado? Como reduzir os riscos, por exemplo, na rastreabilidade, como aumentar a transparência de toda a cadeia para garantir que os critérios estejam sendo atendidos? E como que a gente impulsiona esses critérios? Porque eles existem, mas na prática, como internalizar num sistema em que as empresas entendam, para além, né, da questão competitiva, os ganhos de uma forma mais de médio e longo prazo. Então, essa visão de longo prazo também para essa agenda é fundamental, e a gente sabe que a gente tem uma cultura ainda muito imediatista também, né, de trabalhar no curto prazo. Então, falando ainda de financiamento, qual que é esse valor, como garantir um valor agregado para uma produção regenerativa, para uma produção que considere critérios justos, né, tentando converter essa lógica predatória para um sistema mais regenerativo e que traga essa competitividade e resiliência. E aí, alguns elementos importantes que a gente vem buscando também trabalhar, em alguns setores mais, eu diria, Karen, no SABES a gente atua com várias agendas setoriais, algumas transversais, mas eu vejo que, por exemplo, uma preocupação muito grande vem no agro também, né, no agronegócio, de trazer esse impulsionamento do regenerativo, do justo, e olhando para a transição justa, e amplamente o financiamento verde, como que a gente mobiliza o capital com critérios de equidade social também. Então, a gente tem uma iniciativa, o Brasil de Soluções, que traz soluções de tecnologia de alto impacto,
que considerem critérios de justiça climática. Isso ainda está sendo desenvolvido e aprimorado. Num primeiro momento, a gente teve alguns critérios mais amplos, e agora sim tem um olhar também para adaptação, para resiliência, para esse olhar de transição, e um matchmaking financeiro, ou seja, onde estão os grandes projetos, as soluções que possam ser escaláveis, e os investidores, né, para dar esse impulsionamento. Porque, por um lado, a gente escuta de investidores que faltam bons projetos, e, por outro lado, o setor privado fala, falta recurso, falta investimento. Então, esse matchmaking financeiro, ele ainda é fundamental para dar escala, para dar replicabilidade, né, e um alcance do que a gente precisa efetivamente. E, nesse sentido, critérios de justiça climática se fazem fundamentais também para incorporar nessa cultura, né, nessa mudança competitiva. E aí, de algumas maneiras, a gente tem agendas mais específicas também, como na agenda de mercado regulado de carbono, que teve aí, né, um grande avanço nos últimos anos, na época do projeto de lei, uma grande discussão de coatuação, repartição de benefícios, como que as empresas podem atuar mais com as comunidades locais. Isso foi uma pauta muito importante na discussão do projeto, né, para compartilhar os benefícios, respeitar territórios. Então, através desses exemplos concretos, em que também o legislador reforça esse compromisso, a gente vai internalizando na cultura da empresa. Tem outros movimentos também importantes acontecendo, não somente no SABEDS, mas de forma mais ampla, no global, e que a gente vai trazendo também para o Brasil, né? O capítulo brasileiro do projeto Women Leading on Climate, que busca um olhar, um compromisso, né, que venha com uma prática justa, inclusiva, fundamentada na integridade e numa participação múltipla nessa gestão. E trazendo para a gestão de cadeia de valores nessas práticas mais sustentáveis, como eu já falei, rastreabilidade, a transparência. Acho que ainda tem um avanço muito importante para ser dado no âmbito de sistemas de transparência como o Task Force on Inequality, Social Related Disclosure, similar, né, ao de clima e ao de natureza, essa parte de disclosure, de reforçar a transparência, o framework, que realmente traduza metas, compromissos e implementação na prática. Então, para que a gente saia desse discurso, né, de mais um compromisso, mais uma meta, que venha com critérios, né, de justiça, mas o que está sendo implementado efetivamente. Então, é um trabalho de muita construção de convergência também, e aí a gente vem mobilizando coalizões setoriais em diferentes âmbitos e trazendo preceitos não somente técnicos, políticos, mas que olhem para uma integração, como eu falei no início, né, de clima, natureza e sociedade, nos diferentes planos de transição corporativos. Isso não é simples, como eu falei, né, é um desafio ainda esse valor agregado, valor percebido, e mais do que isso, a urgência que impera, né? Então, ainda ontem a gente estava no encontro sobre o Roadmap Bacu-Belém de financiamento climático, traduzindo um pouco mais para as empresas, também com a presença da presidência da COP, a Ana Antônia participou conosco, que é justamente para ter um olhar do setor privado em relação ao que se tem hoje de mobilização para a meta, né, o alcance do 1,3 trilhão de dólares, que é essa meta coletivamente, né, quantificada, que veio do multilateralismo, que veio do regime internacional de clima, e que é fundamental que se traduza em práticas. Porque quando a gente fala de um número muito amplo, fica muito difícil também mensurar e trazer essa cultura do monitoramento. Então, só para finalizar aqui, eu acho que, por um lado, a qualificação do debate, né, o capacity building, efetivamente, trazendo aí tanto que o Global Stocktake do Acordo de Paris, o Balanço Global, traduz, né, dos meios de implementação, como que a gente atribui esses critérios de transição justa aos meios de implementação para um crescimento econômico que se traduza em trabalho, renda, né, e efetividade, assim, esse desacoplamento do crescimento do PIB com as emissões de gás de efeito estufa, mas que também tenham essa lente social. Então, eu acho que essa proposta metodológica, né, que a WRI Brasil traz para orientar políticas públicas, estratégias do setor privado,
é uma iniciativa super importante para essa lacuna, e eu acho que ainda tem muito trabalho para a gente fazer em parceria, inclusive, né, trazendo as grandes empresas para que possam também, através do engajamento da cadeia de valores, que é um outro trabalho super importante que a gente vê, né, por exemplo, o combate ao desmatamento, para além do comando e controle do governo, que é imperativo fundamental, a gente trabalha com escopo 3, de trazer as emissões indiretas e a rastreabilidade. Não é simples, como eu falei, ainda tem muitos gaps neste conjunto, né, de trazer pelo olhar do setor privado, mas que se mostra fundamental e a gente tem agora esse grande desafio no pós-COP30, né, de manter uma ambiência política da agenda e principalmente essas agendas que ainda precisam de mais reforço, como transição justa. É isso. Passei um pouquinho Obrigada. do tempo, obrigada. Ótimo, uma ótima compilação. São muitas visões, né, no setor privado e vocês têm feito um trabalho muito importante nessa frente. E eu acho que conecta muito bem com a participação do Guilherme, porque ele traz essa perspectiva já de, né, há um tempo estudando e implementando projetos na área de transição justa e transição justa no campo da energia. E eu acho que Guilherme já traz elementos, né, desses fundamentos importantes na discussão da transição justa nesse campo energético e em outros trabalhos do CBC na área. Guilherme, por favor, compartilhe com a gente a sua experiência com essa temática. Obrigado, Karen. Bom dia novamente a todas e todos. Queria começar parabenizando o WRI pelo trabalho, pelo documento, é, uma qualidade altíssima, e também por todo o processo, né, pelo cuidado ao longo do processo de desenvolvimento desse arcabouço, como foi apresentado, né, a realização ali de revisão bibliográfica, oficinas, né, novamente eu queria dizer que foi um prazer participar também desse processo. Foi muito importante até para ajudar a estabelecer melhor o tema, a discussão sobre o tema no Brasil, né? Então, a contribuição de vocês, da WRI e da DNTZ também, né? Para estabelecer melhor as discussões sobre o tema. E, inclusive, posso dizer que indiretamente vocês contribuíram para o trabalho que a gente faz de apoio ao MMA também, porque ter participado, né, nesse processo foi construtivo para a gente também aqui do CBC. Então, queria também saudar os panelistas e expressar minha satisfação aqui de estar nessa mesa de altíssimo nível. Então, para começar, eu acho que, em primeiro lugar, né, para entender o que a gente tem que estabelecer como indispensável, né, para uma transição justa, para a justiça climática, né, a gente deve partir do reconhecimento, né, de quais são os aspectos distintivos, da realidade nacional. Né? Então, esse é um ponto que a gente pode observar nas falas de diversos especialistas, né, que tratam do tema de transição justa e justiça climática, a necessidade de você identificar quais são os aspectos da realidade de cada local, né? Então, embora haja desafios que são comuns a diversos países e regiões, como, por exemplo, impactos mais intensos, né, das mudanças climáticas sobre mulheres, sobre pessoas negras, né, ou a falta de respeito, né, de consideração a direitos dos povos e comunidades tradicionais, em alguns casos, né, é fundamental que se identifique aqueles que são mais pertinentes ao local em que se vai implementar a ação e a política. E é a partir desse reconhecimento, e aí como a Lidiane mencionou, né, ali na estratégia de transição justa que vai ser publicada, foi trazido, né, na forma dos desafios, né, foram elencados 13 desafios, né, a partir desse reconhecimento, a gente pode buscar a aplicação do princípio de justiça climática. Eu vejo de duas formas. Uma, através das ações de adaptação, que elas devem ser desenhadas e implementadas visando reduzir a incidência dos impactos, né, de maneira desigual sobre os diferentes grupos, como ocorre. Né? Por exemplo, ações que busquem lidar com o conforto térmico, né, adaptação em relação, né, às ondas de calor extremo devem levar em consideração que há grupos e regiões que estão mais vulneráveis a esse impacto. Ou, se a gente for pensar nas culturas agrícolas, que são especialmente vulneráveis, né, aos eventos extremos como chuvas, né, extremas, calor extremo também, não se pode olhar apenas para a produção de commodities e adotar ações de adaptação apenas para esse setor, para, por exemplo, soja e milho, e esquecer da agricultura familiar, né, que possui também, que sofre com esses impactos e possui, inclusive, menos recursos para lidar com esses impactos. Então, pelo lado da adaptação, é importante que esses desafios sejam considerados no desenho e na implementação das ações. Pelo lado das ações de mitigação,
o objetivo principal dessas ações é reduzir as emissões, né, ou capturar carbono. Mas a gente sabe que, né, que há muitos casos em que há impactos socioambientais na implementação dessas ações, né? E no âmbito internacional se fala muito, né, amplamente dos impactos relacionados à perda de empregos, né, de postos de trabalho. Já no Brasil tem se destacado bastante, né? Recentemente, a menção a impactos relacionados à expansão das energias renováveis, né, que pode ocorrer também, mas todos os setores merecem atenção para garantir que a transição para essa economia de baixo carbono, a implementação dessas ações, seja feita de maneira justa, né? Ou seja, que se evite esses impactos adversos, se minimize, né? E sempre que possível até contribua, essas ações possam contribuir, para além da redução das emissões, possam contribuir para reduzir, né, desigualdades históricas existentes, né? Isso deve ser o objetivo de qualquer política pública, né? Tanto seja de clima, seja em outras áreas. Então, para a gente poder pensar o que que é inegociável, né, para ter a justiça climática, aí já partindo até para o que vocês colocaram no arcabouço de vocês, que está no bloco 2, a gente pode pensar, definir os objetivos de transição justa, né, como foi feito também na estratégia, né, de transição justa. Através aí do trabalho que a gente fez aqui pelo CBC para apoiar a elaboração da estratégia, a gente delineou um conjunto também de objetivos, né, que podem ser organizados de maneira temática. Então, para dar algum exemplo, e esses exemplos não são necessariamente os que vão estar lá na estratégia, né, mas alguns exemplos. Por exemplo, um tema de equidade de gênero, raça, idade e outros grupos sociais. A gente precisa assegurar, né, que as desigualdades sociais e estruturais não sejam agravadas e promover, né, buscar promover a equidade de gênero, raça, idade, fortalecendo também a inclusão social. Um outro tema, condições de trabalho e emprego, que é um que é amplamente tratado também. Um objetivo poderia ser promover a criação de empregos de qualidade, fortalecer direitos trabalhistas, investir em capacitação, requalificação, proteção social. Isso a gente sabe que é muito importante pela justamente essa possibilidade, né, de alguns grupos ter perda de postos de trabalho, né, e necessidade de requalificação, de capacitação. Se for tratada a distribuição justa de custos e benefícios, que a Viviane também comentou, né, que é importante ter. Precisa ter o objetivo de promover a distribuição equitativa de benefícios econômicos, ambientais e a justa repartição dos custos, né, e dos benefícios, assegurando que as comunidades locais tenham acesso às oportunidades. Então, esses podem ser alguns objetivos, né? Tem outros que podem ser delineados de o que que se deve buscar, né? O que que é fundamental para implementar a transição justa. Alguns deles são mais relacionados à transição energética, né? Como está na pergunta que você me fez, né, Karen, com foco, ou seja, com foco no setor de energia, mas também são aplicáveis, né, a outros setores de maneira geral e para ações, por exemplo, relacionadas à restauração florestal, né? E esses objetivos, que a gente pode chamar assim de macro-objetivos, podem ainda também ser subdivididos, né, como a gente chegou a fazer aqui no nosso trabalho, em micro-objetivos. E aí eles podem ser organizados, inclusive, nos tipos de justiça, como distributiva, processual ou procedimental, né, restaurativa, que aí vocês também trataram esses tipos de justiça no arcabouço, né? E, por fim, um ponto que é muito importante, que é até para a gente pensar como que a gente consegue orientar, né, alcançar, para que tenha compromissos e resultados concretos. E também, novamente, fazendo uma ponte com o que a Lidiane comentou, que faz parte da estratégia, que é a necessidade de estabelecer os indicadores para poder monitorar, né, como que essas metas estão sendo implementadas. Eu fiquei feliz também de ver alguns exemplos de indicadores ali na apresentação, quando o Diogo estava falando, né? E eu poderia, para finalizar, trazer alguns exemplos desses indicadores que são associados aos objetivos. Então, é importante que tenha os objetivos de transição justa e hajam indicadores para poder monitorá-los, né? Então, um objetivo, por exemplo, relacionado à universalização do acesso dos serviços energéticos, né? Com atenção à acessibilidade econômica e qualidade. A gente poderia monitorar percentual de domicílios com acesso à eletricidade, que é um indicador amplamente conhecido, né? Mas também percentual de domicílios com gasto excessivo com energia elétrica, né? No qual a renda, né? Grande parte da renda
comprometida, né, com energia. Se tiver um objetivo relacionado a assegurar a repartição justa e transparente dos benefícios financeiros, né, de mecanismos como o PSA, e a Viviane comentou ali do mercado de carbono, né, a gente pode monitorar qual o percentual, né, dos recursos gerados por PSA e créditos de carbono que são repassados a comunidades detentoras do território. Né? Esse já não é um indicador que é tão regularmente monitorado, né? Mas seria importante. E, por fim, para dar um exemplo até do setor de resíduos, se a gente tiver a necessidade de assegurar, né, a inclusão produtiva e melhoria das condições de trabalho de catadores de materiais recicláveis, né? Até para trazer, expandir um pouco mais a nossa visão aqui para outros setores. A gente pode acompanhar o número de empregos formais no setor de reciclagem, valor de investimentos públicos destinados a cooperativas e associações de catadores. Então é importante, né, que tenha esse monitoramento. E aí tem também a ponte aí com a estratégia, né, que define, né, como é o monitoramento, a transparência e gestão do plano clima. Então, para que a gente possa ter esses compromissos e caminhar para uma efetiva implementação, tá, da estratégia. Obrigado. Ótimas contribuições, Guilherme, muito aplicadas ao contexto do plano e muito pragmáticas também, né, no sentido de como a gente operacionaliza esse desafio, que vem de um conceito complexo, ainda em definição, mas que já precisa, né, e é demandado no nível de políticas públicas e de concertação internacional, uma solução prática. E eu sei que o IPEA também tem liderado várias agendas e discussões nesse sentido. Gustavo Ludman tem produzido nessa área também. E eu queria te perguntar, Gustavo, nessa perspectiva da academia, e no escopo do trabalho do IPEA, como é que vocês estão vendo a evolução do tema, essas perspectivas, e agendas associadas, né, a essas políticas que a gente tem pela frente, e o tema em si também. Antes de mais nada, Karen, permita-me parabenizá-la e a todos na WRI, né, e também a GZ, aí pelo lançamento, né, que tivemos acesso aí à versão embargada e agora o lançamento está em definitivo, né, do arcabouço e está disponível aí para todos acessarem. Excelente trabalho, né, uma grande contribuição. É, e mais uma vez, obrigado também a vocês pela oportunidade de a gente estar discutindo aqui. É um prazer estar nesta mesa, entre aspas, né? Com Lidiane, né? Um prazer revê-la, Viviane, contigo, Karen, e foi um prazer ouvi-lo também, Guilherme. Eu acho que precisamos conversar aí sobre a pauta de catadores também, né? Fazemos parte do CISC lá no IPEA e temos muito interesse aí nessa convergência de pautas aí também em relação à justiça ambiental, justiça climática e à transição justa, né? É, Karen, sobre o que nós estamos fazendo lá, né? Eu acho que uma coisa importante, a Viviane tocou na questão do monitoramento, de se achar indicadores. Eu sei que o MMA está sofrendo muito aí, em relação a indicadores também no plano clima adaptação, o que é bastante natural, porque a gente tem né, mesmo no IPEA, avaliadores de política pública, muitas vezes a gente busca alguma simplicidade para fazer o monitoramento e a avaliação. Agora, essas pautas elas estão intrinsecamente ligadas ao território. Então, quando o Diogo mencionou lá os marcadores da desigualdade, interseccionalidade, é, a gente parte, né, infelizmente, a gente está num país bastante desigual, com contexto de pessoas deixadas para trás já, né, antes da própria necessidade de uma intervenção em relação à mudança do clima, que nos obriga a olhar para o território de maneira individualizada. Então, essa questão dos indicadores ela é realmente bastante complexa. Não há uma bala de prata para se dizer assim, esses aqui são os indicadores para a gente trabalhar, para verificar a justiça climática, ou a gente verificar se o que nós estamos desenhando em termos de política pública, de metas a ser atingidas, se elas são passíveis de serem feitas numa transição chamada justa. É, e
O que é, mas não é que não tenha a resposta, só que a resposta ela não é one size fit all, né? A gente vai precisar olhar para o território de maneira individualizada e comparar o próprio território com ele mesmo e verificar determinados indicadores lá, e a gente precisa também estabelecer localmente quais são os indicadores que precisam ser monitorados com lupa em cada um dos territórios, já que eles têm problemas distintos. Já faço uma propaganda aqui de trabalho de colegas, do qual pretendo contribuir em breve também dentro do IPEA, a plataforma de IVS, do Índice de Vulnerabilidade Social, por exemplo. Ele está recebendo agora cada vez mais, ou pretende, né, ser eles querem fazer o IVS+, então o índice de vulnerabilidade social e ambiental agora. Ele vai ser o IVS+, e vai ter, né, tá com essa missão de incorporar vários outros dados, né, e séries históricas desses dados, que acho que são muito promissores para a gente olhar o território, né, já que ele é todo muito bem territorializado, com as suas características, com seus problemas já existentes, e a partir daí a gente olhar também quais intervenções no território, qual é o risco de piorar situações de desigualdade já existentes, e quais salvaguardas a gente precisa ter quando a gente vai financiar empreendimentos ou iniciar intervenções públicas nesses lugares, né? Então, acho que esse é né, esse documento enriquece bastante o debate da avaliação dessas questões. Eu acho que é uma grande contribuição, Karen, que vocês fizeram, né? Me orgulho de ter contribuído ainda aqui muito pouquinho. E eu acho que a gente precisa seguir adiante com essas ideias dos frameworks. A Viviane mencionou também a questão, vamos dizer assim, uma ideia um pouco de autogestão da iniciativa privada, né, de a gente provocar mais as aberturas das informações das empresas. Eu acho que a gente precisa trabalhar também no setor público mais com um framework de regulação que vá cada vez fechando mais o cerco daquelas ações que ou vão na direção contrária né, das metas ambientais que a gente quer perseguir, assim como daquelas que, mesmo sendo indo em direção à redução de emissões, que causem ou piorem ou gerem problemas que a intervenção pública trabalha com muito esforço para reduzir, né? Então, eu acho que o grande ponto aqui, Lidiane, também, que não é uma missão do MMA também atingir todas essas metas, é uma missão que ela passa pelas pastas setoriais, né? Assim, a gente não vai reduzir emissões de energia sem o Ministério de Energia, não vai reduzir emissões de transporte sem o Ministério dos Transportes, e, e a gente precisa que todos eles estejam, né, nós que trabalhamos, né, eu acho que todos nós que estamos sentados aqui, trabalhamos principalmente com a questão climática, mas cabe a nós não traçar o que deve ser feito em todo o planejamento do desenvolvimento, mas sim nós sermos a semente para chegar nos especialistas setoriais e levarmos a eles as necessidades, das ações necessárias para que eles ajudem no que, né, na estratégia de execução né, da NDC, de chegarmos às nossas metas, não, e não só isso, e sim o que eles precisam, né, e aqui a gente chega justamente
nesse tema, como que eles podem fazer isso, o que que eles precisam observar. E aí o Diogo colocou muito a escuta. É impossível a gente ter bons resultados se a gente não tiver uma proximidade com a população atingida, né? Então, a gente pode reduzir emissões mudando o modal de transporte de grãos de rodoviário para hidrovias, mas se a gente comprometer a um modo de vida das pessoas todas que vivem nesse ambiente, a gente realmente não tá perseguindo o caminho para reduzir as emissões da maneira correta, e essa transição certamente não será justa, né? Então, queria terminar com esse exemplo, que ele é muito emblemático, né, para o que nós estamos discutindo e muito atual. Então, mais uma vez, obrigado, Karen, mais uma vez, obrigado a todos e parabéns pela publicação, sucesso, né, é interesse de todos nós que seja bastante lido. Obrigada, Gustavo. E eu acho que esse painel foi muito rico nesse objetivo de mostrar, né, como a gente transforma um conceito em uma visão muito pragmática de implementação. E vocês puderam trazer aqui na perspectiva do governo, da academia, sociedade civil e setor privado, o caso muito prático da justiça climática e como o Brasil, nesse protagonismo global, conseguiu materializar um conceito que surge lá como uma grande bandeira, um grande flagship no G20, em algo muito prático, que é um plano de uma estratégia transversal de ação, ou que são planos de transição corporativas, ou que são medidas, né, implementadas ali no território. E eu acho que esse elemento da solução da implementação para um conceito tão complexo é realmente um motivo de parabéns para todos nós que estamos aqui. Tem sido uma grande bandeira. E claro, a gente está agora na nova era pós-COP30, que é a era da aceleração. Então, o que eu queria devolver para vocês como consideração final é, já que precisamos acelerar tanto, e a Vivi trouxe esse ponto muito, né, da parte do multilateralismo, como a gente acelera a implementação da justiça climática e desse processo, né, como todo da transição justa no Brasil. Lidiane trouxe a questão da materialidade, dos objetivos, dos indicadores, do monitoramento, da importância dos meios de implementação estarem conectados. Acho que Viviane também, Gustavo, né, trazem essa importância do compromisso, do resultado, dos meios de implementação. E o Guilherme trouxe já esses exemplos pragmáticos, né, de indicadores, de como tratar, seja no campo da transição energética ou além. Mas e para o futuro? Como a gente acelera a parte desses desafios e oportunidades que vocês trouxeram? Então, eu vou voltar essa pergunta um tanto desafiadora para a Lidiane e vou seguir a mesma ordem para essas considerações finais. Obrigada, Karen. Pergunta de US$ 1 milhão, né? Bom, a perspectiva, o que eu acho é assim, a transição para uma economia de baixo carbono, ela vai ocorrer, ela tem que ocorrer, necessária, mas não de qualquer forma, né? Então, ela deve observar questões como a justiça social, a inclusão de grupos vulneráveis, a participação social, como bem trazida ali pelo Diogo, né? A importância da escuta ativa, especialmente para esses vulneráveis que estão mais sujeitos a impacto, que nem foram eles que causaram ou que participaram desse processo. Então, nesse contexto, eu entendo que a justiça climática ela tem que se fazer presente nos instrumentos de política pública, planos, programas, políticas públicas de modo geral. Então, um exemplo que a gente mencionou aí, então, na primeira fala, foi o Plano Clima. Então, essa estratégia transversal de transição justa e justiça climática já é uma forma de fazer aterrissar assuntos que ou não eram mencionados, ou não eram tratados, ou não são tratados de forma adequada, mas que demandam atenção, investimento, seja de levantamento de informações, de conhecimento, seja de recurso financeiro, seja para troca e aprimoramento dos conhecimentos relacionados aos desafios que estão postos. Esse é um exemplo. O outro exemplo mencionado pelo secretário Aloysio na abertura, por exemplo, foi a questão da definição da resolução CONAMA 511 em dezembro do ano passado, no dia do seu aniversário, cara. Ela realmente foi um marco, porque
certos assuntos, conceitos, quando são captados em instrumentos infralegais, normativos, eles meio que servem como norteadores da discussão ali para frente. Então, quando aquilo aterriza num papel, numa normativa, então, essa resolução, ela é uma referência, um exemplo que eu dou como pode ser acelerado, porque ela traz conceitos, ela traz o conceito de justiça climática, traz o conceito de racismo ambiental, traz o conceito de letramento racial e de gênero, ou seja, traz princípios e diretrizes para serem incorporadas no contexto de combate ao racismo ambiental, nas políticas públicas ambientais e todas as ações ambientais. Então, é mais uma forma de como a gente consegue fazer a discussão ficar no contexto da agenda política viva e sendo levada em consideração no momento que se pensa, em que se desenha, se toma decisão em relação ao molde de uma política pública, o processo de formulação, o processo de implementação, o processo de monitoramento. Então, não basta simplesmente tomar medidas para que a gente alcance a redução de emissões, simplesmente, puramente. A gente tem que levar em consideração uma série de contextos, de fatores que estão envolvidos nesse processo. Então, tem algumas palavras-chave também em relação a essa pergunta, Karen, que é compromisso de todos os setores. O Gustavo trouxe aqui, realmente, não é um papel, um fardo pesado a ser carregado só pelo Ministério do Meio Ambiente. É algo que é distribuído, que tem que ser distribuído, sim, por meio de uma parceria e engajamento entre todos os setores aqui que permeiam a esplanada. Então, é uma parceria que tem que ser estabelecida entre o governo federal, governos estaduais, governos em todos os entes da federação, então, em todos os níveis federativos. É uma parceria, um engajamento que tem que ser feito para que esse conceito, esse princípio aterrize entre os diversos setores. Então, o setor privado é fundamental para abraçar também a ideia junto conosco, os representantes da sociedade civil fazendo um paralelo, contraponto em relação ao monitoramento, ou seja, a essa escuta ativa, essa participação e esse controle, para verificar se de fato aquilo que foi colocado no papel vai ser implementado, se esses cuidados em relação às especificidades do território, o nosso contexto está sendo observado. Então, essas são algumas das questões em relação ao processo de aceleração. Não existe uma resposta única, não é fácil, não é trivial, mas é um processo que precisa ser animado, né? Então, assim, um exemplo, por exemplo, é a geração de material qualificado, como, por exemplo, o arcabouço que você gerava. Então, é algo que, eventos que façam com que representantes desses diversos setores engajem, discutam. Então, assim, é um assunto que precisa ainda ser ativo, ainda se manter ativo e presente em diversos processos de pensar, né? Como pensar a nossa economia e as políticas públicas que permeiam esse contexto desafiador. É isso, passo a palavra. Eu acho que eu só tinha 3 minutos, eu extrapolei aí meu tempo. Obrigada. Obrigada, mas resumiu muito bem. Acho que foi uma linha geral que traz essa perspectiva horizontal, federativa e todos no mesmo barco. E eu queria passar esse minuto final, então, para a Vivi, na sequência, Guilherme e Gustavo, para a gente encerrar o nosso evento. Vamos lá, Viviane. Obrigada, Karen. Acho que reforçando o que a Lidiane trouxe, mas falando um pouco como que a gente está fazendo com o setor privado nesse diálogo com o setor público, que eu concordo que é fundamental a gente traduzir esses preceitos, e eu acho que internalizar o princípio de justiça climática em critérios aplicáveis, como a gente já falou, né? Tem o programa de transição justa da UNFCCC, a decisão do mutirão, né? Como a Karen falou, que a gente está no momento de aceleração, traz o Global Implementation Accelerator. E o que vai ser esse acelerador efetivamente? O que a gente pode traduzir para o Brasil nessa integração com as medidas, com a NDC, com o Plano Clima, e também com outros instrumentos que eu acho que já a gente já pode ver esse avanço. Taxonomia Sustentável Brasileira, que foi aprovada ano passado, né, pelo Ministério da Fazenda, em conjunto com vários ministérios, que eu acho que foi uma iniciativa super importante para dar mais clareza e visibilidade, redução de incertezas para o setor privado, e ele traz preceitos muito importantes sobre justiça climática, conexões com racismo ambiental. Então, eu acho que dessa forma também é uma outra maneira de internalizar, né? A própria agenda de mercado de carbono, como eu falei, a gente tem a plataforma de investimentos climáticos, o governo também, o roadmap de fossil fuel agora que o Brasil trouxe, né, com o despacho de 5 de dezembro, para construir diretrizes. Então, esses exemplos concretos para que a gente tenha esse horizonte, esse arcabouço muito fundamentado de política, de instrumentos,
financiamento e sinergia com os planos de transição corporativos. Acho que os três pontos que eu finalizaria, né? A gente mudar a métrica, tanto no nível de instrumento de política internalizando para instrumento corporativo, né? Redução de risco e ampliação de transparência com rastreabilidade no sistema produtivo e acesso a financiamento, né, convertendo essa lógica e buscando soluções, impulsionamento de soluções escala, né, dar escala a soluções que sejam de impacto e que tragam esses preceitos de justiça climática. Então, finalizo aqui agradecendo muito e parabenizando essa proposta metodológica. Acho que tem muito que a gente trabalhar em parceria, né, para fomentar tanto pelo lado de política pública quanto de instrumentos corporativos. Obrigada. Guilherme? Obrigado. Eu acho que a Lidiane e a Viviane já conseguiram abraçar bastante coisa, né, do que a gente poderia abordar. Eu acho que um primeiro passo para essa aceleração, né, um grande passo, foi o trabalho feito, né, pelo governo para a elaboração da estratégia. Não são muitos países que já têm um plano ou uma estratégia de transição justa, né? Então, isso foi um grande avanço para o Brasil. Todo esse trabalho que tem sido feito também pela sociedade civil, por outros setores, né, contribuem para avançar. Eu acho que para essa aceleração depende, e aí, reforçando um pouco do que eu trouxe antes, do monitoramento. Então, por exemplo, para além de monitorar as metas setoriais, né, dos planos de mitigação ou de adaptação, é importante, né, que esses objetivos que foram definidos estão sendo definidos na estratégia de transição justa sejam incluídos dentro desse processo de monitoramento, como é previsto na outra estratégia transversal de monitoramento transparente de gestão, né? Que tem os ciclos, o ciclo anual de monitoramento, o ciclo bianual de avaliação e o quadrienal de revisão. Então, é importante. E também o que eu traria, e reforçando um pouco o que a Lidiane trouxe, é a importância de o que está previsto na estratégia seja aplicado também nos demais setores, né? Que a estratégia seja usada como referência não apenas para o Plano Clima, né? Uma estratégia no âmbito do Plano Clima, mas também para por qualquer outra política pública, principalmente as que prevêem, né, ações relacionadas a clima, mas as políticas públicas como um todo, né? Por parte do setor público e também pelo setor privado, né? Que seja uma referência, né? E que seja de fato efetivamente aplicado. Obrigado. É difícil ficar por último, né, Gustavo? Mas com certeza tem algo para acrescentar. Vamos lá. Eu vou reforçando o que Lidiane disse, e assim, eu acho que, e talvez trazendo essa ideia nova de que a gente precisa agir ex ante, né? Os prefeitos precisam entender, né, e as câmaras municipais, que são os PDOTs que vão gerir o território no futuro, que eles precisam incluir não só a agenda climática, como também a transição justa, né? Todos os dados socioeconômicos podem ser afetados no momento em que a gente bota intervenções relacionadas à mudança de clima. E outros da agenda ambiental. Então, é importante que a gente, né, que esse trabalho, por exemplo, que já foi feito pela WRI, e que a gente continue cada vez mais, mas trabalhando cada vez mais juntos aos tomadores de decisão, para que a gente trabalhe nas avaliações ex ante do que pode acontecer, porque senão a gente fica apontando o dedo, isso não é só um atraso na, em chegar em uma justiça climática, isso é também menos efetivo, né? É mais efetivo a gente trabalhar antes e as pessoas poderem se orgulhar do que fizeram, do que a gente ficar apontando o dedo e tendo que ser o chato, né? Isso em todos os níveis da federação, não só no município, isso são as mesmas coisas nos planos estaduais e nos planos federais de tudo, né? Plano de transporte, plano de energia, etc. Também concordando com a Viviane, assim, acho que a gente precisa dar dentes ao Ministério da Fazenda para que o plano de transição ecológica funcione e o dinheiro pare de fluir para o lado errado e flua para aquele que não só vai para a direção de atingir as metas climáticas, mas que vá também respeitando, né, a justiça, né, entre as pessoas, que não deixa ninguém para trás, né?
que a gente não aumente as diferenças, que a gente não agrave os problemas estruturais sociais que nós já temos e, né, que as políticas públicas, né, com tanto sacrifício, tentem mudar, né? Enfim, discordo só do Guilherme que tem que ser um plano de transição justa apenas, né? Acho que, claro que ele existe, claro que ele é importante, mas eu acho que a gente precisa, principalmente, trabalhar em todos os outros planos. Eu acho que eles são aonde as coisas acontecem, né? A gente tem essa experiência já há mais de década com planos de mudança do clima, que são um trabalho de consultoria, por exemplo, em municípios ou em estados, e que são um papel que é engavetado e ele não tem nada a ver com o que é executado de fato, né? Infelizmente, vários planos são assim, vários planos setoriais, inclusive, são assim, mas é nos planos setoriais que a gente tem a maior chance de a gente ver alguma coisa se efetivando. Então, acho que a gente precisa rapidamente, para acelerar, entrar justamente nos planos setoriais com o tema tanto da mudança do clima quanto da necessidade de a gente observar impactos adversos na sociedade brasileira, na cultura dos povos, no respeito às diferenças, enfim, né, em tudo, né, não dá para falar tudo que está escrito no relatório. Agora, leia um relatório. Obrigado. Excelente, obrigada. Muito obrigada a todos os painelistas. Foi muito rica a discussão. Queria agradecer também toda a equipe que fez esse webinar acontecer, todos os colegas de WRI e todos vocês que estiveram conosco. Foi uma manhã, muito importante para o time e também a gente fica à disposição. Acho que a mensagem que fica é: precisamos continuar debatendo e trazendo casos e a implementação da transição justa e da justiça climática na sociedade civil, no setor privado e no governo, e o desafio é para todos nós, né? Contem com o WRI e nos vemos nos próximos debates. Até mais, pessoal!